Então, boa noite. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui, o pessoal do Facebook, sejam bem-vindos também, o pessoal do Instagram. É sempre com alegria que eu peço o Wellington para abaixar o som para... É sempre com alegria que eu falo de todos os temas, mas esse é um dos que eu gosto muito de falar. Aqui em Goiânia, não sei, em outros lugares do Brasil às vezes nem tanto, mas aqui em Goiânia nos procuram muito para melhorarem os relacionamentos de parceiros ou para se ter um parceiro ou uma parceira. E a gente vai falar hoje de 3 pontos fundamentais para que a gente possa realmente ter um bom relacionamento. A gente vai falar só 3, né? Nosso tempo hoje não vai ser, nosso bate-papo não vai ser tão longo, a gente tem várias constelações, então a gente deve falar por uns 30 minutos. Dentro desse período a gente vai falar algumas coisas e abrir para que vocês, tanto do Face, do Instagram e vocês que estão aqui, possam fazer alguma pergunta e a gente poder contribuir de alguma forma. Bert Hellinger, criador desse método das constelações, ele diz o seguinte: um homem só se sente completo com uma mulher. Uma mulher só se sente completa com um homem. E por que realmente são incompletos quando estão sem a outra pessoa? É por isso que avançam e que buscam essa completude. E ele diz o seguinte: acontece que a maioria das mulheres procura um homem que se pareça com ela. E muitos homens procuram uma mulher que se pareça com ele. E como isso não é possível, mas muitas vezes algumas características se parecem, pode até desligar, né, Wellington? Muitas características se parecem, e quando nós, enfim, às vezes encontramos alguém com muitas características iguais às nossas, nós temos menor possibilidade de aprendizagem dentro desse relacionamento. O que torna muitas vezes um relacionamento difícil é que nós procuramos, de uma forma muito estranha, fazer com que a outra pessoa seja como eu sou, que goste do que eu gosto. E então temos dificuldades em compartilhar e aprender com o outro que é diferente. E é interessante porque se a outra pessoa realmente se transforma e se parece com uma mulher, o que a gente faz? Todo mundo sabe a resposta, mas não quer falar. Perde o interesse. E se um homem busca transformar a sua mulher de uma forma que ela se pareça com um homem, o que ele faz? Ele arruma uma mulher, né? Ele arruma uma outra, que ele não dê. Então, quando a gente consegue perceber que a beleza está no fato da outra pessoa ser diferente de mim, ter o que eu não tenho, ser o que eu não sou, gostar do que eu não gosto nem sempre. E dentro desse movimento, se ambos conseguem respeitar as características do outro, eles conseguem seguir muito bem. Mas acontece que a gente encontra, né, olha ali para o Wellington e dá aquela mexida, né? A gente olha assim e dá aquela conectada. Aí eu quero ele e ele me quer, digamos. Por que eu me interesso por ele? Eu nem sei, às vezes, o nome dele, não sei o que ele faz. E às vezes olha um outro ali, mais bonito, menos bonito, e aquele lá não me interessa muito. Isso eu sei que acontece com as mulheres e com os homens. O que nos atrai numa outra pessoa não é exatamente a beleza.
às vezes contribui, né? Às vezes ajuda. Mas não é exatamente isso. O que tem naquela pessoa que o meu corpo, a minha alma, o meu coração, o meu sistema familiar quer que a gente se una. Por que isso acontece? Porque lá, quando eu, representante do meu sistema familiar, olho para um homem e quero estar com ele, é porque lá, associada a esse homem, eu vou ter experiências que vão ajudar o meu sistema familiar a se organizar em alguma coisa, que eu não sei o que é. Mas dentro dessa experiência, eu vou ganhar algo com isso, além de namorá-lo, de ser sua mulher, de ter o prazer humano, físico. E o que muitas vezes acontece? O outro também olha, ele, representante do sistema familiar dele, se interessa por mim, porque em mim tem algo que, se ele se associar, vai mudar alguma coisa nele e no sistema dele. Por isso que às vezes a gente olha, né? Gente, mas eu sou até ajeitada, eu sou bonita, e por que o homem não me quer? Né? Porque às vezes a minha postura em relação ao meu sistema, o outro olha assim, ele não sabe o que quer não, mas ele não quer não, né? Então, às vezes, aquilo que tem em mim não serve para ele. E como não serve para ele, ele se recolhe. Ele não quer estar comigo como um parceiro. Então, Freud já disse pra gente, né, desde aquele tempo, que toda escolha é sintomática. Então, eu escolho determinada mulher para estar com ela, eu escolho determinado homem para estar com ele, por causa de um sintoma. Seja de um sintoma, de uma característica pessoal, algo que aconteceu comigo. Na minha infância, eu acreditei que minha mãe não cuidava de mim direito, eu tive que ser afastada da minha mãe, fiquei carente. Enfim, coisas que aconteceram conosco e que nós, por nossa responsabilidade, criamos pensamentos e crenças em relação à vida, às pessoas, devido àquele acontecimento. Então, às vezes, a gente quer muito estar com um parceiro, mas, mesmo inconscientemente, eu estou querendo que aquele parceiro substitua a minha carência em relação à minha mãe. E esse homem não vai aguentar esse lugar, a menos que ele também tenha carência. A menos que ele queira me colocar no lugar da mãe dele, ou às vezes do pai, na maioria das vezes, no primeiro momento, é no lugar da mãe mesmo. Então, é a união de duas pessoas carentes, mas ainda assim pode funcionar por um tempo. Cada um dá ao outro aquilo que o outro precisa. Mas, se nós como homem ou como mulher precisamos da outra pessoa como homem ou mulher para eu me sentir completa, como ser humano, nós precisamos desenvolver o que for preciso para eu, como ser humano, me sentir completa. Então, como homem, eu preciso de uma mulher. Como mulher, eu preciso de um homem. Mas como ser humano, eu posso e preciso me sentir completa. Sem carências, sem julgamentos, sem necessidades que não são da mulher como mulher, do homem como homem. Então eu consigo olhar e algo em mim, porque eu já estou então numa postura, uma postura tal de completude pessoal, então eu posso encontrar um bom homem ou uma boa mulher que, por sua vez, também tenha menos carência. É muito comum pessoas dadas a cuidadores, né? Terapeutas, psicólogos, consteladores. Então a gente tem um impulso de cuidar, até que a gente se organize, até que nós aprendemos e vivenciamos as ordens da ajuda,
é muito comum, mas na nossa juventude, nós termos esse impulso. Eu quero cuidar, então eu encontro um homem ou uma mulher mais ou menos doente, né? Por quê? Porque eu quero cuidar, eu preciso do doente para cuidar. Então, mas o cuidador que não está alinhado com as ordens da ajuda, ou seja, de que maneira a ajuda pode dar certo, essa pessoa também faz isso por carência. Então a gente vai para a religião, a gente vai sozinho fazer várias atividades consideradas de caridade, enfim. Mas grande parte de nós nesse movimento fazemos porque somos carentes. Porque quem lembra, fora os universitários, fora os universitários, os alunos do módulo do final de semana passado, quem lembra do resumo das ordens da ajuda? Dar ao outro aquilo que ele precisa, que nem sempre é o que ele quer. Oh, tá lembrando? Se ele te pedir, né? Se ele te solicita e você tiver para dar, né? Então, quando eu sei isso e vivencio isso, então eu posso realmente ajudar alguém. E às vezes é o esposo, a mulher que está ali do meu lado por um momento, né? Mas dentro de determinados períodos, onde a gente é o ombro do outro, nós como mulheres precisamos ter um homem que a gente consiga sentir que podemos recostar no ombro dele, no ombro esquerdo dele. E ali nós possamos, de vez em quando, descansar nossa cabeça, porque nos sentimos seguras, isso, amparadas. Assim, né? Mas ele é meu homem não, tá, gente? Então, só um exemplo. Então, esse movimento, por que escorar no ombro esquerdo do homem? Porque a mulher deve estar à esquerda do seu homem. E o homem, lógico, à direita da sua mulher. E a gente percebe que às vezes até na cama, no lugar de dormir, muitas vezes nós estamos do outro lado. Por quê? Né? Então, nós mulheres, querendo desenvolver, e é ótimo isso, né? Nossas competências masculinas, nós temos um desafio muito importante. Nós precisamos ser executivas aqui, empresárias aqui, fazer o que tem que ser feito, reuniões, decisões. Mas, junto com o homem, a gente precisa sair desse lugar e dar conta de estar do seu lado esquerdo. Por isso, muitas mulheres estão com muito sucesso profissional, mas não têm um relacionamento. Porque elas levam a sua competência administrativa masculina para dentro de casa. E ali, não precisa ser nem dentro de casa não, tá? A hora que começa a conhecer o cara, tá no barzinho mesmo, né? Na lanchonete, na rua, não sei onde. Então, ela já começa a posicionar como se o cara tivesse interessado em ela saber se ela é empresária, se ela é executiva, se ela é isso, aquilo, se ela é inteligente, né? E aí quer demonstrar uma inteligência que nem sempre tem, inclusive, para impressionar esse homem. Então, se é do masculino a flexibilidade, o movimento, a adaptação, isso é do feminino. Então, cabe a nós, mulheres, nos adaptarmos ao masculino. Ah, eu não. Então, fica sozinha. Porque o homem não suporta estar casado com outro homem, a menos que ele seja mais ou menos feminino. Ou ele queira uma mulher para cuidar dele.
E na maioria das vezes, pelo menos as que eu conheço, não querem esse movimento. Algumas querem e dá certo. Há uns 10 anos atrás, eu estive num encontro, num curso, e lá tinha um casal muito lindo, muito interessante. Ela era a mãe dele. Todo mundo via, assim, todo mundo, não precisava nem ser terapeuta, não. Então, quando nós ficávamos sentados, assim, em colchonetes, ele sentava do lado e deitava no colo dela. Se era o momento de tomar um chá, alguma coisa, ele ficava sentado, ela buscava para ele. E eu olhei aquilo e pensei, gente, e era um amor esses dois, né? E eu pensei, sei, né? Sei vai durar. Gente, passou uns 5 anos, eu fui no outro curso. Vocês acreditam que estava do meu jeitinho? Deu certo. Então, algumas coisas dão certo. Mas é minoria. Então, o mais comum é ter ainda esse movimento. E muitas mulheres dizem assim, mas agora os tempos são outros. Nós estamos buscando modificar alguma coisa. E está sendo modificado. Eu não sei se vocês estão gostando. Mas que está sendo modificado, tá. Né? Mas eu não sei se nós estamos bem dentro desse movimento e se os homens também estão bem dentro desse movimento. Porém, ainda somos regidos por aquilo que era antes. No inconsciente coletivo, ainda é nesse formato. A mulher se sente melhor quando ela está à esquerda do homem. E ele como cabeça. E ela como pescoço, né? Então, quando a gente é sábia, a gente aponta, a gente não fala assim, vamos para cá. A gente fala assim, amor, eu estava olhando ali, né? Você faz o homem olhar para onde você quer que ele olhe, sem entortar a cabeça dele por sua mão. A gente aponta, a gente aprende isso. Agora, em uma das quartas-feiras, nós vamos fazer um workshop só disso, sabe? Como conquistar, né? Como olhar. Tem mulher que olha, ela pula em cima do moço. Aí o moço fala, uai, o negócio aqui não tá certo, não. A gente tem que atrair o homem. Como que faz isso, né? Tem gente que perdeu. Lembra como é que sua mãe atraiu o seu pai? Como é que sua avó atraiu o seu avô? Ainda funciona do mesmo jeito, né? Como é o olhar? De que maneira que você olha? Você olha e fica olhando sem parar? Você olha e tira? O que você sente? O que você precisa sentir no momento que você quer conquistar aquele homem? É rápido, é assim, né? É só olhar da maneira correta, sentindo as emoções certas, os pensamentos certos. Mas para isso, né? Como eu disse para vocês, a gente ia falar de 3 aspectos, só 3, né? Tem mais alguns, mas não vai dar muito tempo. De 3 aspectos básicos para se ter um bom relacionamento de parceiro. Isso serve também, gente, para 2 mulheres e 2 homens. Porque sempre numa relação homossexual, homoafetiva, sei lá como se fala melhor, uma dessas pessoas vai apresentar e ter um papel mais masculino. E a outra mais feminino. Então, dá para se adaptar também em relações de parceiros do mesmo sexo. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento, saber sentir o seu próprio feminino quando você quer um parceiro, saber se posicionar como homem quando você quer uma mulher. Para as mulheres, nós precisamos, então, nos conectar com o feminino que vem da nossa mãe, da nossa avó materna. Só que para a gente fazer isso, como é que a gente consegue fazer isso? Só quando a gente concorda com elas. Só quando a gente concorda com a nossa mãe. Só quando a gente se alegra com a nossa mãe. Gente, cara de mulher que não alega com a mãe é azeda. E os homens também enxergam, porque eles não são cegos. Eles não é que eu olho e falo, aquela cara azeda ali, tem problema com a mãe. Ele não sabe não, mas a alma dele fala, não quero não. Se ele for um homem mais firme, que não quer cuidar de problema, ele não quer. Então, se você quer um homem que realmente assume o papel de homem, sinta dentro do seu coração, eu vou facilitar as coisas para você. Essa frase veio esses dias aqui
para uma pessoa aqui que foi fantástico. Foi assim, um presente para nós, direcionado a uma aluna de um curso aqui, que eu não me lembro quem é, mas facilitar as coisas é o quê? Né? Primeira coisa, concordar com a nossa mãe. Olhar para a nossa mãe, se você conhece, se você não conheceu sua mãe. Olhar para o espelho, se você não conheceu. E olhar para essa gente, o que será que tem em mim? Né? Se você não conheceu a mãe e conhece o pai, olhe no espelho. O que não se parece com seu pai só pode ser da sua mãe. Então busque conectar-se sem reclamação, sem julgamento, sem exigência, sem cobrança. Isso te faz tornar-se uma mulher completa como ser humano. Depois você encontra um bom homem para te completar como ser mulher. E para o homem, da mesma forma. É concordar com o pai. Acontece que na maioria das vezes, os filhos têm mais facilidade em concordar com os pais, ou com a sua família, deixar aquilo para lá, do que nós, mulheres. Talvez porque somos mais sentimentais, não sei. Então, dentro desse movimento, o primeiro passo é concordar com a nossa mãe. Se eu não concordo com ela, eu desenvolvo uma sensação interna de estar fechada. Então, a nossa sensualidade, o nosso feminino, ele fica um pouco bloqueado. Isso não significa prazer sexual, tem nada a ver com isso. O feminino mesmo, aquilo que toma conta do nosso corpo, que movimenta o nosso corpo, que irradia através das células do nosso corpo. E para o homem, essa conexão com seu pai, com seu avô, e logicamente com os outros homens que vieram antes. Dentro dessa frase, eu vou facilitar as coisas para você, seria, eu vou me colocar no papel de mulher e vai ser fácil para você ser o meu homem. Eu não vou brigar com você para tomar o seu lugar. Eu não vou te dar ordens. Eu vou ouvir o que você diz, vou respeitar o que você pensa. E isso, logicamente, vem também do homem para a mulher. Eu vou olhar para você e ver a sua diferença e eu vou aprender com ela. Exatamente como você é a mulher certa para mim. Então, quando alguém percebe que você não está exigindo, porque quem continua exigindo da mãe e do pai postura diferente, comportamento diferente ou algo mais, ele vai exigir do parceiro e da parceira. Primeiro, porque se tornou carente. Segundo, porque está naquele movimento de exigência. E a gente vai agir no nosso relacionamento de parceiros da mesma maneira que eu ajo dentro do meu lar, em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, em relação a eles, se eu não conheço. E essa exigência nos afasta. Essa exigência nos deixa insuportáveis. E é o que acontece muito com pessoas que ligam para outra pessoa o dia inteiro. Conversas, ou por telefone, ou agora mais por WhatsApp, né? Todo o tempo. Então, nós precisamos, como mulher, dar espaço para o homem. Dar um passo. E dizer, não é ficar verbalizando, não. É sentir. Eu dou o espaço que você precisa. Mas, às vezes, a gente pensa, mas como que eu vou dar o espaço que ele precisa e eu? Claro, a hora que você dá o espaço para ele, onde que você está? Você também está com um espaço. Numa relação de parceiros, ambos precisam ter encontros, por exemplo, com suas amigas, com suas irmãs ou com outras pessoas, longe do seu parceiro. E o parceiro precisa ter encontro com seus colegas e tal, longe, não é que é escondido, né? Você até sabe onde que está e tudo. Por quê? Porque a gente precisa buscar combustível de outras fontes para poder somar dentro do nosso relacionamento. Então, nesse movimento, o primeiro, ter uma boa postura como filha e como filho. Isso não é só para relacionamento de parceiro, né?
isso para sucesso profissional também, mas o nosso tema hoje é só relacionamento de parceiros. A gente pode falar sobre sucesso profissional nesse formato na próxima semana, talvez. Segundo ponto, quando eu modifico e concordo com a minha mãe, com tudo que veio do jeito que veio e tomo isso, concordo com o meu pai, do jeito que aconteceram as coisas, eu não tenho nada com isso, e tomo a vida que eles nos deram como presente, e concordo com o relacionamento deles, se foi longo, se foi curto, se foi de um dia só, e concordo com tudo como é, então eu me torno plena, completa como ser humano, completa como filha e como filho. Então eu sou completo assim, então eu posso encontrar um bom homem ou uma boa mulher para ter um bom relacionamento de parceiros. Segundo ponto, então eu chego no relacionamento sabendo que ali eu vou encontrar um outro sistema, com outros valores, com outros padrões, com outros comportamentos, com outros conhecimentos e me alegrar com aquilo que é diferente do meu. Me alegrar com aquilo que eu vou aprender lá, com aquele povo diferente, com aquele povo que fala alto demais, ou com aquele povo que não fala quase nada. Aquelas pessoas que falam todos ao mesmo tempo, ou com aquelas pessoas que são muito silenciosas. Não importa, às vezes são muito diferentes. Mas se eu já chego acreditando que a família do outro precisa ser igual à minha família, e discordando deles, mesmo que eu não fale, mas eu discordo internamente, o campo da família não me toma, não me permite estar lá. Não é o homem ou a mulher, o cara ou a moça não, a menina não. Aquele campo inconsciente coletivo do campo da família não te toma. Então, a gente precisa, no segundo momento, concordar com as diferenças do nosso parceiro e da nossa parceira e nos alegrarmos com isso, tal como se apresenta. Depois, então, nós precisamos nos alegrar também e agradecer por cada relacionamento anterior, por todas as mulheres que foram as minhas mulheres, por todos os homens que foram meus homens, meus namorados. Aqueles que me fizeram chorar, sorrir, não importa. Nós precisamos liberar o nosso coração para um próximo relacionamento. E a gente só faz isso quando nós assumimos a responsabilidade também por tudo que aconteceu. Só quando a gente sai do papel de vítima. Então, quando eu fico magoada, eu continuo sendo vítima. Quando eu fico falando dos relacionamentos anteriores de forma depreciativa, o próximo relacionamento sabe, ele chega, ele nem sabe que eu estou falando não, mas a alma dele sabe que eu não respeito os anteriores, eu não vou respeitá-lo também. Isso serve para os homens quanto para as mulheres. Então, nós precisamos concordar, respeitar os relacionamentos que já tivemos, o aprendizado que tivemos lá e agradecer por cada situação vivida, porque cada situação só aconteceu por nossa responsabilidade. Cada relacionamento de parceiros, sendo de casais ou namorados, é um jogo. É um jogo, você vai jogar qualquer jogo. O outro vai colocar uma carta, um jogo de baralho, por exemplo, ou de dominó, sei lá. Ele vai colocar uma peça de acordo com a peça que você colocou. Ninguém joga sozinho num jogo de relacionamento. E nós somos responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso da partida. Então, nós precisamos, ao tomar responsabilidade por tudo que já aconteceu conosco, a gente, enfim, consegue sair da posição de vítima e ter mais possibilidades de estar com outro parceiro. E eu vou falar uma coisa aqui também, que é a quarta coisa, né? Já foi 3, então já paguei minha promessa. Mas vou dar um bônus. Eu tenho certeza que vocês aqui, o pessoal do Facebook, do Instagram, ninguém faz isso. Mas
existem pessoas que comentam sobre a intimidade que eles têm com os parceiros ou com as parceiras para os amigos. E a pessoa, o parceiro ou a parceira, ele não precisa ficar sabendo através dos ouvidos, não. Mas a alma dele sabe que você não respeita vocês dois. Então, se você quer que um relacionamento acabe, compartilhe experiências de intimidade com as pessoas. Com a melhor amiga. Conte, ache lindo isso. Né? Ache isso interessante e compartilhe com as pessoas. Isso é um quarto elemento. Da mesma forma, compartilhar experiências íntimas dos parceiros anteriores com outros ou com as amigas. Então, seu parceiro e a sua parceira vai sentir na alma deles que você não os respeita. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Sim, Karina. A Pris, né, eu não consegui pegar a primeira pergunta dela, mas tem a ver alguma coisa com traição dos pais. E a segunda pergunta que ela colocou é: minha avó e minha mãe não tiveram um bom casamento. Eu também não terei? Da traição dos pais. Aí sumiu aí. Pai e mãe parece É a pergunta da mesma pessoa? Bom, se o pai traiu a mãe, se a mãe traiu o pai, a pergunta é: o que você tem com isso? Simples. Está resolvida a pergunta. A próxima é o que mesmo? minha avó e minha mãe não tiveram um bom casamento. Ah, sim. Eu também vou ter? Depende da sua postura, né? Da nossa postura. Se minha mãe não teve, e principalmente quando eu falo minha avó não teve um bom casamento, se perguntar, viveu 50 anos com o vô, né? Muitas vezes é assim. Não sei se essa aí é não, mas minha mãe também não teve um bom casamento, viveu 20 anos. Ou 15, ou 1, ou 10. Enfim, depende da nossa postura. É comum que a gente repita os padrões, mas a gente repete, é Pri, né, que ela chama? Pri, né? Isso. Mas a gente repete, Pri, por quê? Porque a gente julga. Se a gente olhar para o relacionamento deles e respeitar e aprender, dentro dessa postura de respeito, nós podemos ter um bom relacionamento. Eu já conheci várias pessoas que disseram assim: eu via como mamãe e meu pai viviam, e eu pensei, eu quero um homem diferente. Eu quero um homem assim, assim. Tomou uma decisão interna, mas ela só conseguiu algumas pessoas, poucas, tá, gente? Eu já conheci na vida assim, umas 3, mais ou menos. Eu já conheci umas 3.000 que fez com julgamento e repete, né? Então, essas pessoas disseram para si mesmas, internamente, não é aqui na cabeça, mas o coração delas mostrou um posicionamento diferente. Eu vou aprender com o relacionamento dos meus pais para que eu tenha um relacionamento diferente. Então, se a gente se coloca diante dos pais como alunos, a gente aprende com tudo, né? Aprende sem julgamento. Então, não é certeza, depende da postura. Mas é um olhar crítico. É um olhar crítico. Do filho? É. Se for crítico... Crítico não julgando, mas aprendendo. Isso, que não seria, digamos assim, crítico, mas observador, né? Seria a palavra melhor. Como um aluno, né, que observa o professor e aprende com o que o professor está ensinando. E a coisa que está errada, a gente pensa mais um pouco. Exato. A gente olha, por exemplo, o filho de pai alcoólatra. O pai está ensinando, né, ensinando para o filho não ser alcoólatra, né? Por quê? Porque ele está mostrando na prática o efeito. Eu me lembro, quando eu era criança, não tem poucos dias, sabe? Tem muito tempo, não, ainda lembro ainda. Eu tive lá uma gestação, na minha gestação, nós éramos trigêmeas e só eu nasci com vida. Então, eu vim descobrir isso há pouco tempo, porém, eu percebi quando era criança, eu devia ter depressão, alguma coisa, uma necessidade de me deitar no colo da minha mãe. Mas eu não tinha coragem.
E minha mãe é uma pessoa maravilhosa, né? Trabalhava muito, mas uma pessoa muito, né, maravilhosa mesmo. E eu pensava, gente, mas por que eu não tenho coragem? Né? Mas eu tomei uma decisão. Eu era pré-adolescente. Quando eu tiver as minhas filhas, quando eu tiver meus filhos, eu vou deixar eles sentarem no meu colo, enquanto eles quiserem, eu vou sempre colocá-los no colo. Entende? Então eu lembro disso. De acordo com a minha experiência, eu pensei, eu quero tanto sentar no colo da mamãe, eu não tenho coragem. Então, quando eu for mãe, eu vou colocar minhas crianças no meu colo. E quando elas querem, sentam no meu colo até hoje. Então, é um olhar de aprendizado, né? A partir da própria experiência. Algo mais? Marta, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala aqui, porque senão o povo lá não escuta. Quando o filho adota uma postura diante de uma traição dos pais, o que ele pode desenvolver no futuro dele? Quando um filho adota uma postura de ficar do lado de um ou do outro, ou de julgar ambos, muitas coisas, não é só uma coisa. Ele pode vir a repetir. Se for um filho, ele pode vir fazer a mesma coisa que o pai fez. Tem muita gente que chega, às vezes, conversa com a gente e fala, não, eu tive um problema porque eu me afastei do meu pai, quando meu pai traiu minha mãe e tal, e a pessoa já é adulta. Aí eu sempre pergunto assim, você já traiu sua mulher também? A mesma coisa das filhas. Né? Então, o que acontece? Se eu fico do lado da minha mãe contra o meu pai, no meu corpo, na minha boca, eu estou do lado da minha mãe, contra meu pai. Mas no meu coração, eu estou do lado dele. Então, aparentemente, eu estou do lado da minha mãe, mas eu estou fazendo exatamente como o meu pai. E se for do lado de cá, também. E outras coisas que acontecem. Quando eu tomo partido, primeiro, eu não respeito nenhum dos dois. Porque se eu tomo partido da minha mãe, eu estou achando que ela está precisando de mim. Então, eu estou achando que eu sou muito importante, que eu preciso tomar partido. E até quando a mãe nos coloca assim numa situação estranha, e às vezes as mamães colocam sem perceber, né, que tenta buscar os filhos para ficar do lado dela, porque ela quer separar do pai às vezes, né? Se a criança for esperta e assistiu Constelação, ele dá um passo para trás, fala, sinto muito, mamãe, eu não posso ficar do seu lado, só do seu lado, eu fico do seu e do lado do meu pai. Né? Eu preciso de vocês dois. Mas alguns tomam esse movimento e vai para o lado da mãe. Então, por um lado, ele está achando que a mãe é fraca, que ela não resolve o problema dela sozinho. Isso gera dificuldade financeira, dificuldade em ganhar dinheiro, dificuldade em prosperar com o dinheiro que ganha, dificuldade profissional em geral, dificuldade nos relacionamentos. Enfim, são várias as possibilidades de problemas. Tá? E dependendo da pessoa, às vezes até depressão. Sem falar que se ela ocupa o lugar do pai ou da mãe, ela também não vai ter um relacionamento, né? Porque ela está ocupando o lugar já de... Também. É muito comum. O pai vai embora, ou a mãe, aí você vai para aquele lugar, achando que na alma, né, da criança, do filho, da filha, ele quer ocupar aquele lugar. E aí é pesado. Né? Algo mais? Ok. Sim. Pode, claro. Pode. É o seguinte, por exemplo, no caso do meu genro, ele tem um irmão que ele não tem muito, assim, tudo que ele vai fazer, ele não tem muito sucesso. Mas quando a mãe deles ficou viúva, esse filho tomou, parece que assim, como a mãe, e a mãe tomou ele, entendeu? Tipo assim, ele ficou muito assim, do lado da mãe. Ele é o maior? É o do meio. Então ele quis tomar um lugar, sabe? Uhum. E isso pode ter gerado essa... É o que eu acabei de falar, que gera insucesso profissional. Porque se eu excluo a mãe ou o pai, né, isso me faz perder vida. E tudo que simboliza vida, a pessoa pode perder se ela entra nesse movimento. Mesmo que seja por amor, mesmo que seja com boa intenção, mesmo que seja com boa vontade, existem 3 leis
né? 3 princípios básicos que gera sucesso ou fracasso, né? A hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio na relação de troca. Então, tudo se move dentro desses 3 contextos. Se eu sei deles, se eu não sei, vai acontecer da mesma forma. O resultado é o mesmo, né? Por exemplo, eu bebi veneno, não sabia que era veneno, vai morrer. Né? Mas eu não sabia que era veneno, você vai saber disso lá no céu ou no inferno, né? Eu não estou vendo a lei da gravidade, então eu vou pular do avião, né? Você vai patifar no chão. Então existem princípios que são invisíveis, mas que é desse jeito. Se eu quero, mas não queria desse jeito não. Mas, pois é, né? É desse jeito mesmo. Certinho? Bom, hoje nós vamos fazer algo que não é comum, inclusive não é recomendado. Certa vez eu fiz uma constelação para uma amiga do México. Eu não conheço nenhum constelador que eu confio lá no México. Não é que não tenho, tem excelentes consteladores lá, mas eu não conheço para indicar. Então eu fiz uma constelação para uma amiga minha com uma questão dela, né, e não tem muito tempo. E ela participou da constelação, né, através da rede social. E eu disse a ela, fique centrada dentro de um lugar em silêncio e fique conectada, não com seus olhos só, mas com seu coração. E deu um efeito muito bom, porque ela não tinha como vir ao Brasil e foi possível assim. Essa semana, uma moça de Vitória me pediu ajuda. E eu procurei em várias pessoas que eu conheço, né, inclusive alunos do meu professor, não consegui ninguém de Vitória e nem de Vila Velha lá para poder fazer o trabalho para ela. Então ela está agora, eu acredito, né? Você está no Facebook? Não. No Instagram? Então eu acredito, ela ficou de assistir, eu preciso que você a acompanhe, Karina, por favor. Então a gente vai olhar para algo aqui. Então eu já conversei com ela, já sei a questão dela, inclusive é de relacionamento. E essa constelação nós vamos transmitir devido ao fato de eu não ter conseguido alguém lá. Mas isso não é algo que a gente deva fazer como prática, sabe? Então eu falo assim, não faça isso, tá? Tadinho. Então, às vezes às vezes algumas pessoas me pedem algo e eu sinto dentro do meu coração que eu não posso fazer aquilo. E em relação a essa moça, eu senti pela postura dela e algo me disse que eu poderia. Então, por isso eu estou me colocando a serviço dela nesse formato, né? Na verdade, foram 2 amigas do México que a gente fez e gerou um bom efeito.